das infrações penais. Artigo 61. Constitui crime contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal, as leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Artigo 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas sobre periculosidade do serviço a ser prestado. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena, detenção de 6 meses ou multa. Artigo 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma deste artigo. Artigo 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação da autoridade competente. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. Parágrafo 2º. A prática do disposto no inciso 14 do artigo 39 desta lei também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos ou científicos que dão base à publicidade. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 70. Empregar na reparação de produtos peça ou componente de reposição usado sem autorização do consumidor. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha ao consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem cadastros, bancos de dados, fichas e registros. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros, que sabe ou deveria saber inexata. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Artigo 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara do seu conteúdo. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 75. Quem de qualquer forma concorrer para os crimes referidos neste Código incide as penas a esses cominadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente de pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição, a venda ou manutenção e depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. Artigo 76.
São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados nesse Código: 1. Serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. 2. Ocasionarem grave dano individual ou coletivo. 3. Dissimular-se a natureza ilícita do procedimento. 4. Quando cometidos: alínea A, por servidor público ou por pessoa cuja condição econômica-social seja manifestadamente superior à da vítima. B. Em detrimento de operário ou rurícola, de menor de 18 ou maior de 60 anos, ou de pessoas portadoras de deficiência mental, interditadas ou não. Inciso 5. Serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. Artigo 77. A pena pecuniária prevista nesta seção seria fixada em dias multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa de liberdade, cominada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas cumulativamente ou alternadamente, observado o disposto nos artigos 44 a 47 do Código Penal. Inciso 1. A interdição temporária de direitos. Inciso 2. A publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícias sobre os fatos e a condenação. Inciso 3. A prestação de serviços à comunidade. Artigo 79. O valor da fiança nas infrações de que trata esse Código será fixado pelo juiz ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre 100 a 200 mil vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional, ou índice equivalente quem venha substituí-lo. Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser: alínea A, reduzida até a metade do seu valor mínimo; alínea B, aumentada pelo juiz até 20 vezes. Artigo 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, bem como outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir como assistentes do Ministério Público os legitimados indicados no artigo 82, inciso 3 e 4, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Capítulo 3 da defesa do consumidor em juízo. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: inciso 1. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos desse Código, ou transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Inciso 2. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Inciso 3. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos ou decorrentes de origem comum. Artigo 82. Para fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 1. Ministério Público; 2. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal; 3. Entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. 4. Associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblar. Parágrafo 1º. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou características do dano,
ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Artigo 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Artigo 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem um resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1º. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar ou o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Parágrafo 2º. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo de multa. Artigo 287 do Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia citado o réu. Parágrafo 4º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando o prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 5º. Para a tutela específica ou para obtenção de resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisa e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. Artigo 87. Nas ações coletivas de que trata este Código, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários, perícias e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, havendo comprovada a má-fé em honorários de advogados, custas e despesas processuais. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 88. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Artigo 90. Aplicam-se às sanções previstas nesse título as normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 7.347, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições.